Boa tarde, graça e paz, povo de Deus. Eu me chamo Jusivânia e eu vim falar sobre a escola bíblica Rema, sobre a transformação que essa escola tem feito na minha vida. Eu vou concluir sábado. Sábado eu vou vestir a beca vermelha e eu pude provar da transformação. Gente, não é... Todos que sobem aqui dizem, eu era um antes do Rema e agora depois do Rema. Uma pessoa depois do Rema. Não duvide disso. Isso é verdade. Eu pude provar. Eu não estou aqui para convencer você de fazer uma matrícula se você não tem o desejo. Mas eu estou aqui para dizer que ela transforma. E se você tiver aquele desejo guardado no seu coração, assim como no meu coração e como estava no coração da minha filha, faça o Rema. Você vai ver transformação na sua vida. Amadas, eu pude provar de coisas extraordinárias. Eu vou contar uma delas, porque são várias. A gente quer falar todas que aconteceu, o que você aprendeu, porque são matérias que vão te ensinar para toda uma vida. E você será transformado. Você não vai duvidar das promessas de Deus que Ele tem para você. Não é isso? E uma das matérias foi Fundamentos da Fé. Você ser firmado, convicto das promessas de Deus. Nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. E Deus é espírito. Então tem coisas que Deus vai nos comunicar no espírito. E se nós estiver vivendo na carne, a gente não vai ver essa dimensão. Não vai poder provar de Deus. Não vai poder mergulhar, provar do sobrenatural de Deus. E o Rema, ele te capacita para isso. Isso é verdade. Ele te capacita. E uma das matérias em autoridade do crente, eu tinha passado um período um ano antes de iniciar o Rema, por uma cirurgia de esterectomia. E quando iniciou o Rema, eu estava em um processo de exames e vários exames. Né? Porque quando você faz uma esterectomia é porque tinha algo que não estava funcionando bem, né? E aí o médico disse, você está com cistos hemorrágicos, logo após um ano de cirurgia. E eu sentia dores fortes, abdominais. E iniciei o tratamento com medicamentos, e a médica disse que era simples e tudo mais. Mas, amados, aquilo incomoda. A gente não quer viver doente. Mas eu conhecendo a matéria, a autoridade do crente, porque nós recebemos a autoridade da cura também, no nome de Jesus. Quem crê? Porque eu creio. E aí, nesse dia eu cheguei, eu vinha de casa com muita dor, eu vinha mancando, castingando mesmo, gente, vou dizer lá como eu dizia no sítio. E eu cheguei aqui muito desanimada com essa dor. E o professor iniciou a aula e ele começou a perguntar quem estava sentindo dor e que se tinha convicção da cura divina. E aquilo me tocou porque eu estava com dor. E ele disse, coloque a mão sobre a sua dor e ore nesse momento. Ele explicou, amados, que tem doenças que podem ser acometidas, tudo bem, por enfermidades do nosso corpo, mas nós não precisamos aceitar. E outras espirituais. E naquele momento eu fui tocada. E quando eu toquei e orei, a dor sumiu. A dor desapareceu, eu não senti mais nada. Eu saí correndo assim, de alegria, porque eu não estava conseguindo andar direito. E fiz todos os exames, irmã. E hoje eu sou curada. Os sintomas não voltaram. Sou curada, totalmente curada. Aí você diz, o que é que tem a ver o Rema? É você saber a autoridade que você tem no nome de Cristo. A autoridade que você recebeu. Muitas vezes a gente fica
sentado aí e não prova do melhor de Deus, não prova, não participa das promessas que Deus fez para nossas vidas. Esse foi um dos testemunhos, irmãos. Mas eu tenho mais. E muito. E quem quiser saber, pode me procurar depois, que eu vou contar. Porque foi transformador na minha vida. E eu pude entender que eu tenho essa autoridade delegada. Que Jesus, ele não sofreu lá naquela cruz à toa, não. Foi para que nós fôssemos livres de doença, livre de pecado. Assim como diz lá em Isaías 53:4. Jesus levou todas as enfermidades sobre aquele madeiro. E eu não preciso estar tomando posse, irmã. Eu não preciso estar falando que eu sou doente. Falar a palavra eu sou doente. Não, eu sou curado. No nome de Jesus. Irmãos, se já deu meu tempo, senão eu vou falar muito aqui. Obrigada, viu? Eu espero que tenha ajudado. E faça a inscrição Rema, que você não vai se arrepender. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, vocês podem sentar. Aleluia, vocês estão me ouvindo? Amém. Glória a Deus. Gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Malaquias, no capítulo 3, a partir do versículo 13. Malaquias, capítulo 3, versículo 13. A palavra do Senhor, ela diz assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: o que temos falado contra ti? Vós tendes dito: inútil é servir a Deus. O que nos aproveita? Termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputávamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então, repita comigo. Então, aqueles que temeram ao Senhor. Ok? Falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temeram ao Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim como joias. Poupá-lo-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. Então voltareis e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu lhe rendo graças, porque o Senhor é um Deus bom, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. Obrigado, Senhor, pelo seu santo temor, Pai, habitando nos nossos corações nessa noite, Pai. Nós agradecemos, Pai, por corações prontos, Pai, a receber a semente da palavra, e essa semente frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. No nome santo de Jesus, amém, amém e amém. Oficialmente, boa noite? Boa tarde. Ainda falta 2 minutos para de noite. Dário ficou, diga boa tarde, diga boa tarde, porque eu fico sempre dizendo naquela dúvida. Mas oficialmente boa tarde, é com muita alegria que eu estou aqui nessa noite. Falta 2 minutos, nessa tarde, daqui a pouco eu puxo para a noite, é normal. Mas enfim, nessa tarde, quase noite, se eu dizer noite, vocês vão entender, amém? Nessa tarde, quase noite, eu tenho uma mensagem no meu coração, e eu quero começar fazendo uma introdução de como essa mensagem chegou até mim. Eu gosto de pegar aquele texto de Hebreus 1, que diz: havendo Deus falado muitas vezes e de muitas formas, é como Deus trabalhou comigo para que essa mensagem chegasse. Eu gosto sempre de dizer que o Senhor, Ele vai trabalhando muitas formas para que a gente entenda. Até que vai chegar quase um dia que Ele vai ter que escrever nos céus: meu filho, é isso aqui que eu quero dizer para você. Você não entendeu ainda não? Mas Ele vai trabalhando no nosso coração, vai trazendo um irmão, faz uma mensagem, vai trazendo outra pessoa que fala alguma coisa, e você vai juntando um quebra-cabeça e você entende o que o Senhor está tratando com você e o que Ele quer tratar com a igreja.
E o Senhor, Ele vinha trabalhando comigo. Eu sempre, nos últimos 3 anos, eu sempre ministrei nesse período. É o chamado período de final de ano, o período de dezembro. É o período em que nós estamos mais reflexivos, amém? Nós estamos mais pensativos. Nós estamos finalizando um ano, nós estamos iniciando o outro. Nós ficamos pensando, como é que foi esse ano? E nós fazemos avaliações e nós ficamos gerando expectativas de como é o outro ano. E nesse período, nós ficamos um pouco reflexivos de como é que vai ser o novo, como é que foi o velho, como é que vai ser o futuro. Nós geramos grandes expectativas e o Espírito, ele aproveita esses momentos para trabalhar no nosso coração. E dos últimos 2 anos, nesse mesmo período, eu trouxe uma mensagem sobre propósito. Aí quando eu vi a escala desse mês, eu falei, vou estar escalado no mesmo período, então vai ser a mesma mensagem. 2 anos seguidos, no terceiro eu vou entregar a minha mensagem. E o Senhor começou a trabalhar no meu coração. Que Ele começou a dizer que esse ano seria diferente. Esse ano nós não iríamos falar sobre propósito. Ele tinha uma mensagem diferente para entregar para a igreja nessa noite. Já é noite. Nessa noite. E o Senhor, Ele queria trabalhar de uma mensagem diferente. Eu começando a buscar, eu não sei vocês, mas sempre quando vai finalizando um ano, eu vou começando a pensar quais as palavras que o Senhor tem para o próximo ano para mim. E eu, orando ao Senhor, meditando, eu percebi que o Senhor, Ele tinha uma mensagem para mim, Felipe, que o ano que vem seria um ano de crescimento em sabedoria e conhecimento. E eu deveria me dedicar a buscar sabedoria e conhecimento, e crescer nessas 2 áreas. E eu comecei a orar, falei, não, Senhor, se é isso que o Senhor tem para o ano que vem para mim, eu vou começar a buscar. Então eu fui para o livro da sabedoria, fui para Provérbios. E comecei, quando iniciou o mês de dezembro, nós temos 31 dias e nós temos 31 provérbios. Eu falei, vai encaixar perfeitamente. Cada dia eu vou estudando um provérbios e vou me dedicando e tudo. E o primeiro provérbio já me pegou. Provérbios, no capítulo 1, no versículo 7, diz que o temor do Senhor, ele é o princípio do conhecimento. E aqui o Senhor já me pegou. Não estou mais estudando provérbios, mudei o ensino, só nesse versículo. Porque o Senhor, Ele me pegou e disse, ouvindo alguns ministros falando sobre o temor do Senhor, Ele disse que, veio um ministro chamado Israel Subirá, o filho do Luciano Subirá, em que ele disse, o temor, eu sempre achei que na minha vida eu devia buscar a sabedoria. Até que eu entendi, observando as sábias palavras de um sábio homem, que existe um princípio anterior à sabedoria. Existe uma base que sustenta a sabedoria nas nossas vidas. E se nós pudermos estudar e observar a vida dos 3 grandes reis de Israel, antes da divisão entre Judá e Israel, nós observamos que desses 3 grandes reis, o primeiro ele falhou no temor do Senhor, que foi Saul. O segundo ele falhou quando ele deixou enfraquecer o temor do Senhor. E o terceiro, o homem mais sábio de toda a terra, não terminou bem, porque ele também deixou falhar o temor do Senhor na sua vida. Então, se eu pudesse trazer qual a mensagem que nós iremos falar sobre essa noite, nós iremos falar sobre o temor do Senhor. A alegria no coração, nos rostos de vocês está contagiante. Mas eu não me movo por sorriso, não me movo por améns. Eu tenho uma mensagem para entregar e eu sei que não será uma mensagem fácil. Eu estou debaixo de muito temor e tremor no meu coração, porque eu tenho uma mensagem muitas vezes que pode parecer dura para entregar nessa noite, mas é uma mensagem necessária. Nós estamos chegando, daqui uma semana, nós iremos entrar no aniversário da nossa igreja. Nós iremos completar 18 anos. 18 anos é chamado a idade da maioridade. Você se torna, como a gente pode assim dizer, de maior. Você entra num novo nível. Agora, coisas que você vivia anteriormente, você não pode mais fazer. Você começa a adquirir novas responsabilidades a partir do momento que você adquire 18 anos. E nós, como igreja, nós iremos entrar nos 18 anos. E o Senhor, entendendo que o Senhor quer tratar, daqui uma semana nós iremos completar 18. E o Senhor está nos chamando para um novo nível de maturidade. Existem coisas que a gente fazia que nós iremos precisar deixar. Como o apóstolo Paulo disse, quando eu era menino, eu agia como menino, eu pensava como menino e eu falava como menino. Mas depois que eu me tornei homem feito, eu deixei para trás as coisas de meninos. E a partir de agora eu começo a me portar como um homem feito. Amém? E entendendo isso, eu entendi que o Senhor quer tratar conosco sobre uma estrutura. Que nem eu disse, a sabedoria ela é sustentada por um princípio, por uma base, que é o temor. A gente pode ter muita sabedoria, observando a vida de Salomão. Ele foi o homem mais sábio de toda a terra. Ele foi um dos homens mais ricos de toda a história. Mas ele não terminou bem. E isso nos traz um conselho muito forte. Porque a gente pode achar que se a gente correr atrás de sabedoria, nós iremos terminar bem. Se a gente tiver muitos recursos, nós iremos viver bem. Mas não, nada disso garante que no final nós iremos completar a nossa carreira da forma que nós deveríamos. Porque existe uma base que sustenta tudo isso. Mas antes de chegar nisso, eu quero falar sobre esse livro. Indicação, O Temor do Senhor, de John Bevere.
Quando eu entendi que o Senhor queria tratar sobre o temor do Senhor, eu comecei a estudar esse livro. Ouvi uma série de ministrações de John Bevere, que também tem na internet, e comecei a ler esse livro. É um livro muito forte. E a primeira frase do livro já me pegou. Como é que uma frase que ele diz assim: nós nunca conseguiremos amar a Jesus até que nós o temamos. E nunca conseguiremos temer a Jesus até que o amemos. E essa frase já começou a me pegar. Porque eu comecei a abrir meus olhos e dar mais importância para isso. E dentre as ministrações, uma frase que me motivou ainda mais, se eu posso assim dizer, para trazer esse assunto, foi John Bevere falando sobre um grande televangelista. Um televangelista chamado Jim Bakker. Muitas pessoas não conhecem, ele foi um televangelista muito famoso nos anos 80. E foi um dos primeiros, de quando começaram as televisões a trazerem mensagens na televisão, e a pregar a mensagem na televisão. Ele foi um dos primeiros, ele se tornou bastante conhecido, porque ele era um ministro da palavra e pregava com muita ousadia. Mas Jim Bakker, ele foi pego em fraude, adultério, e ele foi preso, processado e foi jogado na cadeia. E depois que ele foi jogado na cadeia, esse homem ele foi renovado pelo Senhor. Aí John Bevere tinha lançado um livro que tinha estourado naquela época, e Jim Bakker leu esse livro e pediu para que John viesse até ele. E conversando com ele, John percebeu que ele tinha sido renovado pelo Senhor, e ele disse, Jim Bakker falando para John, diz: essa prisão não foi o juízo de Deus para a minha vida, mas foi a sua misericórdia. Porque se eu continuasse vivendo a vida que eu levava, eu iria para o inferno. Isso é uma frase forte, porque ele era um grande ministro, mundialmente reconhecido. Mas ele reconheceu que se ele não tivesse mudado, ele poderia ser um grande ministro. Ele poderia levar muitas pessoas para Jesus, mas ele mesmo iria para o inferno. E ele começa a conversar, e ele conversa, e John é muito abençoado, e ele tem uma pausa no final, ele abre um espaço para que John fizesse algumas perguntas. E uma das perguntas que ele fez, ele disse: Jim, em que momento você deixou de amar a Jesus? Em qual momento da sua vida, de circunstância, que você deixou de amar a Jesus? Foi no momento da fraude? Foi no momento do adultério? Foi em qual momento que você deixou de amar a Jesus para fazer essas coisas? E ele diz: não, eu nunca deixei de amar a Jesus. Eu amei Jesus durante todo o processo. Durante o processo da fraude, durante o processo do adultério, eu continuei amando a Jesus. E ouvindo aquela mensagem, eu pausei. Eu falei: não tem condições uma pessoa dizer que ama Jesus e fazer essas coisas. Porque João capítulo 14, ele diz que aquele que ama o Senhor, guarda os seus mandamentos. Eu disse: como uma pessoa diz que ama Jesus e faz essas coisas? Aí eu, pensando nisso, já criei um bloqueio e falei: não, mas deixa eu terminar de escutar essa mensagem. Ele diz: eu nunca deixei de amar a Jesus, mas é porque existem muitos cristãos que, como eu, amam a Jesus, mas não temem a Deus. E isso traz uma responsabilidade, porque muitas pessoas, elas vêm e aceitam a Jesus porque dizem: eu amo. Mas eu quero trazer uma ressalva, por quê? Será que nós realmente o amamos? Porque a menos que nós o tememos ao Senhor, nós nunca saberemos se o nosso amor é verdadeiro. Porque o temor, ele nos confrontará. Pode ser que você ache Jesus um cara muito legal. Você ache muito boa a parte da prosperidade, da alegria, mas e quando Jesus fala para você negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz? Será que nesse momento nós iremos considerar realmente que nós amamos ao Senhor? Ou quando começamos a ser confrontados? Hebreus capítulo 12, versículo 28 diz que o Senhor nos corrige como o pai que ama os seus filhos. Quando nós somos corrigidos, nós iremos avaliar se nós realmente o amamos. E isso me pegou. Porque um dia, eu voltando aqui, eu tinha acabado de descer, eu queria que o irmão Luiz ficasse de pé. Eu falei para ele: hoje é o aniversário dele. Amém? Homem rico, próspero. Um dia eu saindo aqui, a gente tinha entre os cultos. Eu tinha acabado de tocar, estava descendo. E eu passei para o Luiz, falei com ele e depois voltei. E ele falou: Filipe, eu quero falar com você. Aí me segurou e ele falou: tem uma palavra para você. E muitas vezes, quando nós escutamos uma palavra, nós achamos que será algo bom. Nós achamos que falar: você vai crescer no seu ministério, você será um homem abençoado. Mas Luiz é um profeta que eu muito admiro. Não dizendo que os demais eu não admiro. Mas Luiz, eu amo muito ele, porque ele traz palavras muitas vezes de confronto para a nossa vida. Ele diz: eu garanto aquilo que eu vou te dizer. Se você não mudar, tem circunstâncias que estão acontecendo, que se você não alterar o rumo da sua vida, Satanás vai lhe pegar. Ele está preparando para te pegar. Ele está lhe arrodeando. Ele está ajustando coisas na sua vida,
para ele te pegar. E se você não mudar a forma como você vem vivendo, ele vai te pegar. Isso foi um confronto, irmãos. Era Deus me amando, fazendo com que eu entendesse que eu precisava temer. Obrigado, Luiz. Foi uma bênção. Você poderia bater palmas para ele? E eu fui confrontado por o Senhor nesse dia. E eu precisei entender que eu precisava, que muitas vezes nós vivemos uma vida, que nem eu disse, no automático. Mas às vezes um confronto como esse faz com que nós paremos e avaliemos. Como é que eu estou vivendo? E desde esse dia eu comecei a me estudar e me esmerar cada vez mais na busca pelo temor. Porque eu não quero, irmãos, chegar naquele grande dia, o Senhor olhar para mim e falar, você não vai entrar. Eu quero que Ele olhe para mim e diz, servo bom e fiel, entra. Uma frase. Eu lembro quando eu me converti, quando eu voltei, na verdade, porque eu me converti, me desviei e voltei para os caminhos do Senhor. Eu sou muito grato pela misericórdia de Deus na minha vida. Mas um dia, quando eu voltei, foi por causa de uma frase. E essa frase tinha movido toda a minha vida. Que é, aquele grande dia eu quero ouvir essa frase do Senhor. Servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. E essa frase fez com que eu me dedicasse a servir, a crescer, a buscar, a estudar, a me esmerar e falar que eu nunca mais ia me desviar. Só que nas circunstâncias da vida você acaba querendo não se afastando muitas vezes dessas coisas. Você se pega muitas vezes, como o irmão Rega diz, leviano com as coisas de Deus. E confrontos como o que vai acontecer nessa noite vai fazer com que nós avaliemos e falamos, será que eu estou servindo a Deus da forma correta? Será que eu estou vivendo da forma com que Deus acha que eu devo viver? Ou eu estou vivendo da forma que eu acho que eu tenho que viver? Porque o que existe o que você acha, e existe o que a palavra fala. E é nisso que nós iremos avaliar, se nós realmente amamos ao Senhor. Amém? Feitas as devidas introduções, vamos começar a ministração. Amém? Hoje nós teremos uma ministração de 4 pontos. O primeiro ponto eu irei falar por que nós devemos temer ao Senhor. O segundo ponto eu irei falar o que é temer ao Senhor. O terceiro ponto eu irei falar como nós podemos crescer no temor do Senhor. E eu irei encerrar com os benefícios de nós temermos a Deus. Amém? Se você puder abrir a sua Bíblia em Salmos, capítulo 89, vamos para o primeiro ponto. Por que nós devemos temer a Deus? Salmos, capítulo 89. Versículo 6. Salmos 89, versículo 6, a palavra do Senhor, ela diz assim: pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao nosso Deus? Deus, ele é muito formidável na Assembleia dos Santos. E é para ser, repita comigo, é para ser reverenciado por todos os que o cercam. Se eu começasse, pudesse trazer um primeiro ponto, por que nós devemos temer a Deus? Porque a palavra dele diz que aqueles que se aproximam de Deus precisam o reverenciar, precisam o temer. Ninguém se aproximará de Deus sem que o temor do Senhor habite no seu coração. Você pode, eu gosto do que John Bevere ele fala, que a gente pode dizer que conhece a Jesus sem temer, como a gente conhece uma celebridade de televisão. A gente fala muito sobre aquela celebridade. Nós podemos falar, vamos dizer assim, o Neymar está machucado, Neymar ele jogou no Santos, Neymar ele foi para o PSG, depois ele foi para o Barcelona, Neymar é um grande jogador, ele casou, ele tem um filho, tem 2 filhos, e nós conhecemos Neymar da televisão. Mas quando nós decidimos temer a Deus, quando nós temos o temor do Senhor habitando no nosso coração, nós iremos ter uma intimidade mais profunda com o Senhor. Porque a gente só conseguirá se aproximar para ter uma intimidade com Ele se nós o temermos. Porque a palavra diz que Deus tem que ser. Não, eu acho que se eu temer vai ser bom. Não, ele diz, tem que ser. Não é eu acho, eu posso, será bom se. Não, tem que ser. Para você se aproximar de Deus e ter um nível de intimidade maior com Ele, você tem que temê-lo. Você tem que reverenciá-lo. Amém? Dá outro texto como base, Levítico, capítulo 10, se você puder abrir. Parece que o som dos ar-condicionados está mais alto hoje. Amém?
Levítico capítulo 10. Versículo 1. A palavra do Senhor ela diz assim: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário, e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. No versículo 3, Moisés traz uma palavra e diz: Isto é o que o Senhor falou. Repita comigo. Isto é o que o Senhor falou. Não é o que eu acho, não é o que Moisés acha, não é o que Arão acha. É o que o Senhor falou. Serei santificado naqueles que se chegarem até mim, e serei glorificado diante de todo o povo. O próprio Senhor, ele diz que para você se aproximar dele, você tem que o santificá-lo, você tem que glorificá-lo, você tem que colocar ele no mais alto nível no seu coração. Porque você nunca vai conseguir se aproximar de Deus tratando ele como um ser comum. Você nunca vai conseguir viver uma vida cristã corretamente se você tratar a Deus como você trata qualquer pessoa. Você precisa colocar Deus no mais alto lugar na sua vida. Amém? Mateus capítulo 6, se você puder abrir. Texto bastante conhecido, 6,33, a palavra do Senhor ela diz assim: Mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O primeiro lugar nas nossas vidas não é negociado. O Senhor ele não negocia a primazia no nosso coração. Se nós queremos viver um nível de intimidade maior, se nós queremos provar da glória do Senhor nas nossas vidas, se nós queremos viver como uma igreja gloriosa, nós recebemos muitas palavras, irmãos. Nós recebemos que nós iremos ver pessoas chegando aqui em estado terminal e irão sair daqui com vida. Nós recebemos palavras de pessoas que irão entrar com cadeira de rodas e irão sair andando. Mas se nós como igreja não colocarmos o Senhor no mais alto do nosso coração, essas palavras nunca vão acontecer. Porque Deus ele só se manifesta num ambiente de reverência santa para Ele. Amém? Feitos os devidos, porque se alguém pudesse sair aqui no final dessa noite e te perguntar por que nós devemos temer a Deus, a resposta seria: porque a gente só consegue se aproximar dele se nós o tememos, nós o reverenciarmos, nós o colocarmos no mais alto do nosso coração. Amém? O segundo ponto é: o que é o temor do Senhor? Eu sempre gosto de começar pelo porquê, porque é interessante que a gente explique primeiro o porquê, porque se eu começasse a falar o que é o temor do Senhor sem explicar a importância disso, algumas pessoas não valorizariam. Mas quando nós entendemos o porquê de algo, nós começamos a valorizar aquilo. Amém? Então agora falando o que é o temor do Senhor. Eu louvo a Deus, meus irmãos, pela nossa igreja, porque nós somos uma igreja bíblica, nós somos uma igreja que prega a palavra. Existem muitas igrejas boas na nossa cidade. Nós não somos a única igreja boa, mas eu louvo a Deus por essa igreja, porque é a igreja que eu congrego. É a igreja onde eu sou alimentado. E nós temos excelentes ministros aqui. E nós pregamos a palavra. Mas, irmãos, muitos lugares no mundo, infelizmente, a palavra do temor do Senhor, ela simplesmente sumiu. Alguns lugares, porque você vive aqui, muitas vezes nós acabamos entrando numa bolha e nós não sabemos o que está acontecendo em alguns outros lugares. Mas em alguns lugares as pessoas estão vivendo de forma leviana com o Senhor. Elas estão tratando Deus por causa de uma graça barata, dizendo que porque eu fui salvo eu posso viver de todo jeito, porque a salvação, já que foi de graça, não tem como eu perder. Eu recebi de graça, então posso viver de todo jeito. Só que quando nós entendemos o temor do Senhor, nós entendemos que nós não podemos nos aproximar dele de todo jeito. Então, quero trazer um equilíbrio sobre o que é o temor do Senhor antes de eu falar. Algumas pessoas acham que o temor do Senhor era para os crentes do Antigo Testamento, baseado em 1 João, capítulo 4, versículo 18, que diz: No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora todo medo, pois o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aproximado Logo, aquele que teme não tem como se aproximar de Deus. Então, eles pegam esse texto isolado de 1 João e dizem: está vendo? Nós não precisamos do temor do Senhor no Novo Testamento. Eles precisavam porque eles não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles, eles não eram uma nova criatura, então eles precisavam temer a Deus para viver de forma correta. Só que será que é isso mesmo? Será que no Novo Testamento a gente precisa temer a Deus? Eu queria que vocês abrissem 3 versículos. O primeiro dele está lá em Lucas, capítulo 12. Se você puder abrir. O próprio Senhor Jesus. Eu vou começar por ele.
para quebrar esse primeiro ponto, por quê? Lucas capítulo 12, versículo 4. O próprio Senhor Jesus estará falando, em que ele diz: E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Versículo 5 ele diz: Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, a esse temei. O próprio Senhor Jesus, ele diz que nós devemos temer a Deus. Não é outra pessoa. É a própria palavra encarnada falando que nós devemos temer a Deus. Por isso que quando nós entendemos esse ponto, nós começamos a entender alguns pontos de Jesus. Jesus, quando ele desce e ele se esvazia de sua glória, ele vem como um homem. E o objetivo dele, por ele ter se esvaziado da sua glória, é trazer glória para o nome de Deus. Por isso que quando nós vemos algumas frases, nós ficamos achando interessante, como ele dizendo: eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. O próprio Senhor Jesus, ele veio para glorificar o nome do Pai. Isaías, no capítulo 11, se você puder abrir, Isaías, falando sobre o Espírito que seria derramado sobre o Senhor, ele diz... Isaías 11:1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, isso é Jesus, e das suas raízes haverá um renovo que frutificará, e repousará sobre ele. Aqui ele vai falar sobre o Espírito Santo. Jesus veio como homem, então ele veio na dependência do Espírito. Amém? E o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então isso estaria sobre Jesus. Mas eu gosto do que ele diz no versículo 3. E ele diz: e ele se deleitará, e ele desejará, e ele gostará, e ele amará o temor do Senhor. Então o próprio Jesus, ele se deleitava no temor do Senhor. Amém? Aí você pode pensar: não, Felipe, mas Jesus, ele estava pregando, nesse texto de Lucas 12, ele estava pregando para os crentes ainda do Antigo Testamento. Ele ainda não tinha morrido, o Espírito Santo ainda não tinha descido. Então, por isso que precisava falar sobre o temor do Senhor para os crentes do Antigo Testamento. Então, vamos para 1 Pedro, capítulo 2. Eu estou trazendo uma base. Amém? Como eu disse, meu objetivo nessa noite é que vocês entendam a mensagem. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. O apóstolo Pedro, ele diz assim: honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Então, o próprio apóstolo Pedro, o apóstolo do Cordeiro, apóstolo do Senhor Jesus, ele diz que nós devemos temer a Deus. Aí você pode pensar: não, mas querendo ainda argumentar e dizendo: não, Felipe, mas isso pode ser um exemplo falando sobre respeito, sobre reverência, deve ser algo sobre isso. Então, se você puder voltar em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Volta só uma página. Amém? Melhorou? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Vamos começar de novo então, né? Já que hoje não tem verbo café, dá para emendar os dois cultos, não dá? Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. O apóstolo Pedro, ele diz assim: como filhos obedientes, ele está falando para filhos aqui. Como filhos obedientes, não vos conformeis com a concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam ao Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então já trouxe 3 versículos no Novo Testamento falando que nós devemos temer a Deus. Então isso é um assunto que nós deveríamos tratar mais vezes. Mas que nem eu estou no ponto de falar o que é o temor do Senhor.
Amém? Então, o que seria temer ao Senhor? Algumas pessoas dizem, ou entendo como as pessoas falam, para querer simplificar e facilitar o ensino, eles tentam simplificar uma palavra com outra. Um exemplo, eles falam que graça. O que é graça? Eles falam, graça é o favor imerecido. Eles tentam resumir para que as pessoas entendam com mais facilidade. Mas graça é muito mais abundante do que um favor imerecido. Graça é a livre iniciativa de Deus para nos alcançar, é o favor para que nós possamos viver em santidade, é a capacidade divina para que nós possamos cumprir o que Deus nos determina. Mas eu entendo quando eles resumem para ficar mais fácil. E algumas pessoas, quando vão falar sobre o temor, eles tentam resumir única e exclusivamente como respeito, como reverência. Só que respeitar, eu devo respeitar meus pais. Reverência, eu tenho muitas vezes que eu tenho que ter por uma autoridade. Mas eu gosto do que o escritor aos Hebreus, ele diz lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Hebreus 12. Versículo 28. Ele falando para os irmãos, ele diz assim, o escritor aos Hebreus: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual nós servimos a Deus agradavelmente. E como nós servimos a Deus agradavelmente? Com reverência, e aqui vai estar provavelmente escrito piedade, em algumas versões vai estar escrito santo temor. Na meio da revista atualizada está escrito santo temor. Então, se temor fosse simplesmente reverência e respeito, não teria uma necessidade de ele colocar reverência e temor. Ele poderia encerrar dizendo, nós servimos a Deus com reverência. Mas ele fala duas palavras diferentes. Ele fala sobre reverência e ele fala sobre santo temor. Porque temor é muito mais do que você reverenciar a Deus. Temor é muito mais do que você respeitar a Deus. Temor é muito mais do que você honrar a Deus. Então, se eu pudesse trazer uma definição, a melhor definição que eu encontrei, eu ouvi vários ministros, eu busquei algumas palavras no grego. Temor, no grego, é a palavra phobos, que significa, no dicionário Strong, ela significa alarme, medo exagerado e terror. No Tyers, ela define como medo, pavor, aquilo que traz terror, e também que fala de reverência e respeito. Mas eu gosto do que uma tradução, eu gosto do que o irmão John Bevere, ele fala no seu livro, que ele fala o que não é o temor do Senhor, antes de definir o que é. O temor do Senhor não é você ter medo de Deus. Então a gente só pode começar por aqui. Porque eu sei que comecei muito duro, e as pessoas já ficaram segurando nas cadeiras, querendo ir embora. Mas temor do Senhor não é você ter medo de Deus. Bota um asterístico aqui, depois eu volto. Não é você ter medo de Deus, asterístico. Não, porque se nós temos medo de Deus, nós não iremos nos aproximar dele. Porque, não sei vocês, mas aquilo que você tem medo, em vez de você querer ir para perto, você quer ir para longe. Então, se Deus ele deseja uma intimidade mais intensa, e o temor é a porta para uma intimidade mais intensa com Deus, então não pode ser ter medo de Deus. Então, o que é o temor do Senhor? John Bevere, ele define que o temor do Senhor como um profundo e permanente respeito e reverência por Deus e todas as coisas que ele declara santas. É atribuir ao Deus Altíssimo o infinito e mais elevado lugar de honra na sua vida. É você tremer profundamente com reverência diante do privilégio da sua presença e da maravilha da sua palavra. Temor do Senhor é você adorar apenas a Deus, com louvor apaixonado e ação de graças contínua. O temor do Senhor é honrar o que Deus honra, é amar o que Deus ama, é detestar o que Deus detesta, é fazer do interesse de Deus o seu interesse. O temor do Senhor ele é uma disposição interna que produz medo, pavor e até terror, diante do simples pensamento de você ofender a Deus. Esta atitude de temer a Deus faz com que torne impossível para o indivíduo pecar casualmente, completamente ou persistentemente. Nem mesmo o menor pecado é visto de forma casual. O temor do Senhor é submeter a nossa vontade para abraçar a vontade de Deus completamente. O temor do Senhor é uma limpeza ou purificação que dura para sempre. Não existe nada ou absolutamente enganoso ou corrupto no temor do Senhor. E o temor do Senhor é uma das manifestações do Espírito. E é, como Isaías 11, o deleite de Jesus.
Então, do temor do Senhor é uma disposição interna. É algo que só o Espírito Santo pode fazer, pode trabalhar no seu coração. Com que você vai ter uma reverência, um respeito, uma honra, colocar Deus no mais alto lugar no seu coração. E isso vai fazer com que você simplesmente pensar em fazer algo que ofenda a Deus. Vai fazer com que você trema. Você pensar, eu jamais poderia fazer um negócio desse. Um exemplo claro sobre isso é José. José, quando ele foi tentado pela esposa de Potifar. Ele não disse, como poderia eu fazer tal ato contra o meu Senhor? Ele disse, como poderia eu cometer tamanho pecado contra o meu Deus? Quando você tem o temor do Senhor habitando no seu coração, você não se importa muito, entenda essa palavra, não se importa muito com o que as pessoas vão pensar. Você se importa mais com o que Deus vai pensar. Você avalia as coisas da sua vida não porque as pessoas vão achar. Você pode pensar, não, mas fulano fez, então eu posso. Mas será que Deus vai aprovar aquilo? Quando nós temos o temor do Senhor no nosso coração, nós começaremos a desconsiderar, falar, não, mas fulano fez, então eu posso fazer. Fulano vestiu tal roupa, então eu posso vestir. Fulano falou tal palavra, então eu posso. Ele é mais experiente do que eu. Mas você já pensou o que Deus acha disso? O temor do Senhor é você avaliar as coisas pela ótica de Deus, não pela ótica dos homens. É você, como eu disse, esquecer o que as outras pessoas pensam e considerar o que Deus pensa. Então, voltando, o temor do Senhor é isso. É você colocar as suas atitudes, avaliar o seu coração, avaliar os seus pensamentos, avaliar aquilo que você faz pela ótica de Deus e não pela ótica dos homens. É buscar a glória de Deus, não a glória dos homens. Um exemplo claro é Ananias e Safira. Se você puder abrir Atos capítulo 6. Ananias e Safira, vou parafraseando para a gente ganhar tempo. Ananias e Safira é um texto bastante conhecido, mas algumas pessoas se pegam perguntando por que aconteceu aquilo, por que Deus foi tão forte com eles. Tinha acabado de acontecer o derramado do Espírito, a glória do Senhor estava muito forte naquela época, e Ananias e Safira provavelmente se converteram na primeira leva, eles eram crentes, tinham aceitado a Jesus, tinham entregado sua vida, provavelmente eles eram pessoas muito ricas, eles abdicaram do seu nível social para servir a Deus, provavelmente eles eram uma das pessoas que mais ofertavam, eles eram uma das pessoas que mais honravam a Senhor com seus bens, mas no capítulo 5 diz que um homem chamado Barnabé tinha dado uma grande oferta. Barnabé ele tinha sido dado uma grande oferta para manter os irmãos, porque naquela época, quando você se convertia, você praticamente tinha que abandonar o seu convívio social. Você era excluído da sociedade e você tinha que realmente amar ao Senhor de tal forma para deixar as outras coisas. E muitas pessoas nessa entrega para o Senhor perderam trabalho, perderam família, perderam pessoas e não tinham como se sustentar. E Barnabé, um homem muito rico, fez uma grande oferta para abençoar os irmãos e os olhos de toda a igreja ficaram sobre Barnabé. Antes que os olhos estavam sobre Ananias e Safira, como os grandes mantenedores, agora estava sobre Barnabé. Então eles tinham perdido a glória dos homens. Então eles, para recuperar a glória dos homens, eles decidem fazer uma grande oferta. Falam, não, eu quero de volta aquela posição de prestígio que eu tinha no meio da congregação. E eles decidem fazer uma oferta, com interesse não em glorificar a Deus, mas interesse de receber a glória dos irmãos. Só que eles viram que era um valor muito alto que eles iam entregar. Então ele fala, vamos dizer que nós vendemos por tanto, e isso é tudo, e a gente fica com uma parte. Se eles tivessem simplesmente dado qualquer quantia, ninguém se importava, porque o que eles venderam, a propriedade era deles. Então eles poderiam dar 10%, 5%, se eles não quisessem dar nada, a propriedade continuaria sendo deles. Mas porque eles decidiram mentir ao Espírito, e eles decidiram buscar não a glória dos homens, glória de Deus, mas a glória dos homens. Quando eles entregaram aquela oferta dizendo que era tanto, o apóstolo Pedro trouxe uma palavra debaixo de juízo sobre a vida deles. Porque quando nós estamos vivendo num período muito glorioso, onde a glória do Senhor está muito forte, qualquer reverência é tratado como juízo. Porque Deus ele não se manifesta no meio de um povo irreverente. Então, se nós cremos e oramos que nós iremos viver dias gloriosos aqui nessa igreja, nós temos que, o primeiro ponto, expulsar a irreverência. Porque, como eu comecei dizendo, Deus ele não se manifesta no meio de um povo irreverente. Se nós fazemos coisas para buscar o agrado das pessoas, porque eu quero que o pastor me veja, eu quero que o irmão Nino me veja, eu quero que Anderson me veja, por isso que eu irei fazer isso. Mas se você está fazendo para buscar a glória dos homens e não a glória de Deus, você está trazendo juízo para a sua vida.
Em vez de você conseguir alguma coisa, você estará afastando. Em vez de você achar que está agradando a Deus, você vai estar repelindo Ele da sua vida. Isso é uma palavra muito forte, irmãos, porque nós servimos muito a Deus. Mês passado eu tive 14 escalas no contrabaixo. Os meninos ontem eles saíram daqui quase 2 horas da manhã. Mas serviço por serviço não quer dizer que nós estamos fazendo para Deus. A palavra como essa vai fazer com o que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo para o Senhor ou nós estamos fazendo para que as pessoas nos vejam? Porque se eu estiver fazendo para que pastor Nino me promova, em vez de ele me promover, o Senhor vai trazer juízo sobre a minha vida. Isso é muito forte, irmãos, porque nós temos que avaliar como a motivação do nosso coração. Estou dizendo que os irmãos que saíram daqui ontem de madrugada, eu conheço eles, eu sei que era para honrar o Senhor. Eles queriam que esse culto acontecesse perfeito. Eles estão há 2 semanas, já Edson trabalhando aqui nesse daqui, um processo de montagem muito grande, processo de levantar se vocês observaram, a caixa está lá em cima. Ó, tem 2 caixas no teto, tem todo um processo que os meninos estão se dedicando para que essas coisas não aconteçam. Mas eu estou trazendo uma mensagem para que cada um julgue a si mesmo. Nós estamos fazendo isso para que Mateus me veja? Eu estou fazendo isso para que o meu líder me veja e me promova? Ou estou fazendo porque Deus me chamou para fazer? Porque quando nós fazemos porque Deus nos chamou, as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas quando nós fazemos para receber a glória dos irmãos, Deus irá se afastar de nós e atrair juízo para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos para o 3º ponto. A alegria de vocês ainda continua muito contagiante, mas eu tenho uma mensagem para entregar e não irei mudar a mensagem pela alegria de vocês. Amém? Primeiro ponto, como eu disse, é por que devemos temer a Deus. O segundo ponto, o que é temer a Deus. O terceiro ponto é como nós crescemos no temor do Senhor. E esse é um ponto interessante. John Bevere, no seu livro, ele fala sobre 2 pontos, 2 formas de a gente crescer no temor do Senhor. O primeiro ponto, ele fala que nós devemos considerar as coisas que foram criadas. Existe uma frase em que ele diz aqui, que o nosso temor do Senhor é limitado pelo entendimento da grandeza de Deus. Repetir. Nosso temor do Senhor é limitado pelo nosso entendimento da grandeza de Deus. Quanto mais nós entendemos o quanto nosso Deus é grande, mais nós iremos temer a Ele, mais nós iremos reverenciar a Ele. E isso, a gente pode observar a grandeza de Deus de 2 formas. Observando as coisas que foram criadas e através de uma manifestação do Espírito. Eu irei falar primeiramente do primeiro ponto. Observando as coisas que foram criadas... O louvor já subiu, glória a Deus. Observando as coisas que nós foram criadas, nós observamos como o nosso planeta é grande. Muitas vezes nós nos pegamos altivos e achando que nós somos muito importantes, que nós somos muito grandes. Mas se você parar, como o salmista diz, e você observar toda a criação, você vai ver como o ser humano ele é pequeno. Como o ser humano ele é pequeno diante de toda a criação. Nosso planeta ele tem mais de 7 bilhões de pessoas. Nosso planeta ele tem 5 grandes mares, nós temos um planeta enorme, mas o nosso planeta ele é um dos menores da nossa galáxia. E a nossa galáxia, que é um conjunto de planetas, é uma das menores do sistema solar. E o nosso sistema é um dos menores de todo o universo. Mas eu gosto de uma frase em que o salmista ele diz que o Senhor, ele mediu o universo com as suas mãos. Então o nosso universo, que tem um monte de sistemas, que tem um monte de galáxias, que tem um monte de planetas, que nesse planeta tem um monte de seres humanos, Deus mediu todo o universo com a palma das suas mãos. Nosso Deus ele é simplesmente grandioso. Mas quando nós observamos a criação, nós observamos outro detalhe. Deus ele não é simplesmente grandioso. Ele conta as estrelas. Se você parar para contar as estrelas, talvez você consiga chegar num número muito grande. Mas ele não só conta as estrelas, mas ele conhece cada uma com os nomes, pelo seu nome, e a chama para estar com ele. Mas quando nós observamos quão grande é a nossa criação, nós observamos quão perfeita é a criação. Porque o nosso corpo humano, que é um dos menores do nosso planeta, no ser humano, e o nosso corpo humano ele tem ainda coisas ainda menores, que são átomos. E dentro dos átomos existem ainda coisas menores, se movendo dentro dele. E Deus, ele controla tudo pela palavra do seu poder. Essas coisas que estão dentro dos átomos, elas deveriam simplesmente fugir. Porque elas estão dentro de um espaço de nada, ela tem muito espaço vazio, e elas ficam se movendo lá dentro.
Mas o Senhor, elas não fogem. Os cientistas denominam isso como energia atômica. Mas a palavra do Senhor diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra, o seu poder. É o Senhor que faz com que você não simplesmente vire um monte de átomos voando por aí. É Ele que faz com que todos permaneçam juntos, para que você seja um ser humano, andando por essa terra. Então, nosso Deus, Ele é grandioso, mas Ele é também perfeito. Mas o segundo ponto, isso é mais interessante, que nós podemos crescer no temor do Senhor, é nós termos uma manifestação, nós temos uma revelação de quem Deus é. E essa me pega porque quando nós provamos da glória do Senhor, nós nunca mais seremos do mesmo jeito. O conhecimento da glória de Deus, da grandeza de Deus, revelado no nosso espírito, faz com que nós nunca mais vivamos do mesmo jeito. Se você puder abrir a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 6. Eu anotei mais alguns, mas eu vou acelerar para encerrar. Isaías, no capítulo 6. Isaías, no capítulo 6, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor, ela diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a sua cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam seus rostos, com 2 asas cobriam seus pés, e com 2 asas elas voavam. E eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia das suas glórias. E uns umbrais das portas se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim. Isso aqui é uma experiência gloriosa que Isaías, o profeta Isaías, ele teve com o Senhor. Esse é o segundo ponto que nós podemos crescer no Senhor. Um conhecimento da sua glória. Isaías, se você observar, ele já era um profeta. Ele já era um pregador em justiça e santidade. Isaías, se você puder ler, Isaías 1, 2, 3, 4 e 5, ele já pregava contra o pecado. Ele dizia: ai dos ébrios, ai dos maus, ai dos pecadores. Ele já começava a pregar e já confrontava o pecado, porque esse era o propósito do profeta no Antigo Testamento. Mas em Isaías 6, tudo muda, porque ele tem um vislumbre da glória de Deus. Porque ele teve uma revelação no seu espírito de quem Deus é. E ele teve uma visão do nosso Senhor. A vida de Isaías muda. E ele passa a ser um dos maiores profetas messiânicos. A maioria das revelações sobre Jesus está no livro de Isaías. Uma das maiores revelações do reino milenar está contido em Isaías. Porque ele teve um encontro com o Senhor. Porque ele teve um encontro que ele conheceu a glória do nosso Deus. Ele teve uma visão celestial. E diante daquela visão celestial em que ele via o trono de Deus, eu fico imaginando como Isaías estava vendo tudo aquilo. E ele vê no trono de Deus, o Deus no seu mais alto e sublime trono. Os anjos cantando à sua volta: Santo, 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 Santo. Durante toda uma eternidade os anjos cantando. Eu gosto que o ministro diz que isso não é repetido porque eles foram criados para isso. É porque durante toda uma eternidade eles estão encantados com a grandeza do nosso Deus. Durante toda uma eternidade eles estão lá. Eles olham para um lado e falam: meu Deus, como Ele é santo. Eles olham para o outro: santo. E eles estão encantados durante toda uma eternidade. Mas Isaías, quando ele tem um encontro com o Senhor, e ele tem uma presença, ele tem uma revelação de quem Deus é naquele dia, ele esquece das outras pessoas. Ele não é mais um pregador falando: ai dos ébrios, ai dos pecadores, ai dos ímpios, ai de fulano, ai de cicrano. Quando ele está diante de Deus, que ele está exposto, ele está sendo mostrado, ele está como se fosse nu diante dele. Ele começa a olhar não para os outros, mas ele começa a olhar para ele. E ele diz: ai de mim. Porque quando nós estamos diante de Deus, nós não podemos argumentar nada. Porque é como se fosse um filtro de raio-x. Deus está avaliando tudo sobre quem nós somos. Nós estamos diante dele e nós não podemos esconder nada. Nós não podemos dizer: não, mas eu fiz isso porque fulano fez alguma coisa comigo. Eu agi dessa forma porque cicrano me ensinou desse jeito.
quando nós estamos diante dele e nós temos uma experiência gloriosa com o Senhor, nós não podemos esconder nada diante dele. E isso muda a vida de Isaías. Porque onde ele reconheceu que existia falha, a glória do Senhor tocou. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros. E a continuação diz que um Atenais foi tirado do trono de Deus e tocou os seus lábios. E Deus faz uma pergunta para Isaías: a quem enviarei? Eu acho muito fantástico isso, porque só tinha Deus e Isaías. Mas porque ele foi tocado pela glória de Deus. Porque ele foi tocado por uma presença gloriosa. Ele nunca mais foi do mesmo jeito. Então ele se levanta e diz: eis-me aqui. Eu irei viver para a sua glória. Eu irei viver para você. Porque ele teve um vislumbre da glória de Deus. E porque ele teve uma revelação de quem Deus é. Ele não poderia mais viver de todo jeito. O temor do Senhor invadiu o seu coração. E Isaías começa a profetizar, como eu disse anteriormente. O maior profeta messiânico do Antigo Testamento. Muitas revelações do reino milenar, de como nós iremos viver. Isaías teve a visão. Porque ele teve um encontro com o Senhor naquele dia. Moisés, ele também teve um grande encontro com o Senhor. É que a gente conhece aquela música, porque a sarça pegou fogo e não se consumiu. Moisés, ele já tinha vivido grande glória na sua vida. O seu avô era o homem mais rico de todo o mundo. Mas ele tinha perdido tudo. Ele estava morando no deserto. Mas ele viu uma sarça que pegava fogo e não se consumia. E uma voz saiu daquela sarça. E ele teve um vislumbre da glória de Deus. E Moisés é movido para servir ao Senhor de tamanha forma que ele nunca mais voltou atrás. Ele guia todo um povo que não temia a Deus, mas Moisés temia. Um povo que falava mal do Senhor, mas ele continuava servindo a Deus, porque ele tinha tido um vislumbre da glória de Deus. Você puder ficar de pé. Minha oração nessa noite é para que nós, como igreja, nós tenhamos uma experiência. Sei que você já deve ouvido muitas mensagens melhores do que essas. Você vai ouvir uma mensagem daqui a pouco melhor do que essa. Mas o desejo do meu coração, quando o Senhor tratou comigo, que Ele queria trazer para a sua igreja uma mensagem sobre o temor do Senhor, o desejo que ardeu no meu coração era para que a sua igreja tivesse um encontro, visse a glória do Senhor. Eu queria que, se você é batizado no Espírito Santo, você fechasse seus olhos e começasse a orar em outras línguas. Porque o desejo do meu coração, meus irmãos, é para que nós, como igreja, tenhamos uma intimidade cada vez mais intensa com o Senhor. Porque nós iremos só provar das palavras proféticas que nós recebemos no dia em que nós tememos a Deus da forma que Ele deseja. Amém? Feche seus olhos que eu vou orar. Senhor Deus e Pai, eu lhe agradeço porque o Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. Eu agradeço, Pai, por essa noite. Agradeço, Senhor, porque estou diante da tua igreja. Eu estou diante, Pai, do teu povo. Se mostra, Pai, para eles de uma forma como eles nunca viram, Pai. Eu agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos guiado. O Senhor tem nos direcionado. Mas nós não queremos, Pai, atingir o próximo nível se o Senhor não estiver conosco. Assim como Moisés, ele ia entrar, como o Senhor disse para Moisés: eu vou mandar um anjo para ir com vocês. Não nos faça, Pai, ir para o próximo nível se o Senhor não estiver conosco. Não faça com que nós tornamos uma igreja muito grande sem o Senhor da igreja. Não faça, Pai, com que nós sirvamos a Ti sem o Senhor estar nos nossos cultos. Não faça, Pai, com que nós vivamos todos os domingos vindo para a igreja, mas nunca tendo um relacionamento mais íntimo com o Senhor, Pai. Se mostra, Pai, para eles. Faça, Pai, com que eles tenham uma intimidade cada vez mais intensa para contigo. E essa é a minha oração, Pai, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.